Nós queremos saudar, na verdade quero, mas em nome da igreja saudamos todos vocês aqui presentes e também você que está na rede, não é naquela rede de pegar peixe, né, Paulo? Mas na rede da internet, em todos os cantos. Temos um casal além de 13 tiras que sempre está nos ouvindo. Quem sabe quem estão lá? Omar e Iris, né? Temos pessoal lá do Rio Grande do Sul, pessoal lá de Natal, pessoal de São Paulo, Catarina, muita gente que está conosco, não dá para citar o nome de cada um, mas é bom saber que temos mais pessoas ligadas aqui conosco, mesmo que não tivemos, mas queremos falar com você e te saudar em nome de Jesus. Deus abençoe você que chegou aqui hoje, alguns rostinhos novos, outros já mais conhecidos, mas Gilson, tranquilo? Então tá bom. Quero ler um texto da Palavra de Deus para iniciar o nosso culto dessa noite, e é um salmo. Salmo número 34. Quem tem a sua Bíblia aberta, o seu celular, seu tablet. Salmo 34, versículo 1, diz assim: bendirei ao Senhor por quanto tempo? Bendirei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará. Se eu vou louvar em todo o tempo, o louvor está em todo o tempo também em minhas bocas, em minha boca, né? Que o Senhor Jesus nos ajude, queridos, a louvarmos, adorarmos a Deus e termos sempre em nossos lábios uma palavra de adoração e de louvor àqueles que nos visitam, àqueles que têm comunhão conosco e especialmente ao autor e consumador da nossa fé. Vamos colocar em pé nesse momento e orarmos ao nosso Deus. Gostaria que você orasse uns pelos outros. Dá uma olhadinha para alguém que está ao seu lado. Mesmo com o distanciamento, né? Alguns estão distanciando ainda, né? Mas a Luana e a Josi, por exemplo, não tem distanciamento entre elas, né? São família, né? Vamos orar uns pelos outros? Vamos lá então, levanta a sua voz e interceda ao Senhor. Você que está na sua casa, meu amigo e minha amiga, também nesse momento, você não está assistindo um programa qualquer para a sua internet agora. Você está vindo e dizendo: Senhor, em tua presença eu me reúno e quero te ouvir, quero te adorar, quero ter comunhão em nome do Senhor Jesus. Oramos então. Pai, em nome do Senhor, nos reunimos, como diz a tua palavra, 2 ou mais pessoas se reúnem e declaram uma aliança, declaram um compromisso para te adorar, para interceder e também ter comunhão uns com os outros. Em tudo isso, ó Pai, também ouviremos a tua voz. Então venha falar conosco, desperta a tua igreja, anime toda a tua igreja e fortaleça, ó Pai, aquele que está cansado, aquele que está doente, aquele que está no hospital. Lembramos da Ana Rita, lembramos do Gil, da Sônia, lembramos de pessoas, ó Pai, que nesse momento estão com dores e estão hospitalizados. Visite todas as pessoas enfermas e levante-os em nome do Senhor Jesus. Aquele que está em casa, aquele que está fortalecido, coloca, ó Pai, em nossos lábios, como nós lemos a tua palavra, um novo e poderoso cântico. Bendiremos ao Senhor, sim, em todo tempo, porque a ti, Senhor, toda a honra e toda a glória. Amém? Deus vos abençoe. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Paz do Senhor esteja com todos. Amém? Glória a Deus. Cada culto um pouquinho mais de gente presente. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor com alegria, com gratidão, declarando no meu e no teu coração, hein? Para o nosso coração sossegar, se acalmar e entregar toda e qualquer situação diante do altar de Deus nesse momento. Amém? Toda esperança que restou então
bem, porque seu cuidado sempre vai além. Amado da minha alma, descanso em ti. O teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos e sabe o anseio do meu coração. Sossego, entrego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Aleluia! Vamos dar uma grande salva de palmas a Ele, que é digno de toda honra, de toda glória. Com alegria temos que louvar ao Senhor, porque Ele sabe o anseio do nosso coração. Amém? E Ele está aqui para te salvar. Creia nisso, tome posse. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor.
Aleluia. Glória a Deus. Você crê nisso? Amém. Aleluia. Essa é a nossa fortaleza nos dias de luta, nos dias de dúvida. Amém? Digno, fiel, poderoso é o nosso Deus. Santo, santo, santo. Cordeiro que desceu à terra por mim, por você. Meu Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno, digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos. Louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Glorifique o Senhor, toca de teus lábios agora, aleluia. Santo, 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 santo.
Louvado seja seu santo nome, Senhor. Santo, santo, santo. Digno é o Cordeiro. Aleluia. Glórias a Deus. Santo, santo, santo é o nosso Deus. Aleluia. Nós vamos continuar adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor. E vamos interceder ao Senhor pelas situações. Vamos agradecer ao Senhor por aquilo que Ele tem feito por nós. Nós queremos engrandecer o nome do Senhor. A palavra de Deus em Efésios 6, que já foi citada algumas semanas atrás, mas eu quero repeti-la para que nós nos apossemos das armas que o Senhor nos dá, ou da sua própria armadura que Ele nos dá, para lutar e para louvar ao Senhor, adorar ao Senhor com gratidão. Portanto, fiquem firmes, tendo o corpo cingido com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração, súplica, para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. A palavra de Deus nos incentiva e nos chama a orar sempre. E nesse momento nós vamos orar, vamos clamar ao Senhor por algumas situações, especialmente aquelas de enfermidades que nós temos no meio do nosso povo e até alguns fora da igreja, ou seja, das famílias de cada um. Nós queremos lembrar, ou talvez até seja uma notícia do irmão Gil e a Sônia, que estão nesse momento no hospital. A Sônia tem alguma situação lá que eles foram para a UPA, né? Então vamos orar pela Sônia e pelo Gil. A mãe da Josi, a dona Rita, ela está no hospital e por alguns minutos pensavam que ela tinha já partido, mas Deus quis que ela ficasse mais um pouco, e então nós vamos clamar dizendo que Deus use essa situação para que haja testemunho daquilo que o Senhor faz em nossas vidas quando nós clamamos. A Eliane, nós queremos agradecer pela vida da Eliane, porque Deus tem restaurado a saúde dela e ela está aqui conosco nessa noite. Amém? Queremos clamar mais ainda pelo Cezinha. Cezinha vai agora ter a operação essa semana, Vitor, é isso? Não foi decidido ainda, mas vamos orar pelo Cezinha, ele está prestes também a ter a cirurgia. Vamos agradecer pelo Nelson, que já está em casa. Nós temos clamado ao Senhor e Ele tem nos ouvido. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Pode aplaudir, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. A igreja tem que se alegrar com essa notícia e tem que exaltar ao Senhor. E a palavra de Deus diz: exaltem ao Senhor com cânticos e palmas e com a sua própria vida. Vamos nos colocar em pé, queridos. Eu quero convidá-los a orar nesse momento, agradecendo por tudo que Deus tem feito. E se você precisa clamar por alguma situação, clame ao Senhor, porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Vamos agradecer pela vida da irmã Maria, que no domingo passado estava adoentada e não pôde estar aqui, hoje está conosco. Glória a Deus por isso, amém? Santo e eterno Deus, nós queremos mais uma vez te adorar. Nós temos cantado, temos te louvado com essas músicas maravilhosas que nos levam à tua presença, nos levam a te adorar. Deus, recebe a nossa adoração, o nosso louvor.
Muito obrigado por esses queridos que podem nos levar a te adorar através do louvor. E nós também queremos nesse momento clamar, Deus, que o teu Espírito esteja visitando essas pessoas que estão adoentadas, que estão talvez no hospital, que é no caso o Gil e a Sônia que estão ali na UPA, que o Senhor possa estar tocando na vida da Sônia e curando ela desde já. Nós te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos pela vida do Nelson, que o Senhor tem ouvido o nosso clamor, o clamor dele mesmo. Ele tem declarado fé no Senhor e o Senhor tem respondido. Te adoramos pela vida da Eliane, que pode estar conosco, agora te adorando e te louvando, porque o Senhor tem cuidado da vida dela. E rogamos a tua bênção para toda a família. O Luan, que está ali também com uma situação, que o Senhor possa estar colocando a tua mão e entrando com o teu Espírito ali, curando a vida dele em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Deus, por tudo e queremos colocar a vida do Cezinha também diante do teu altar. E que o Senhor toque na vida dele e faça um milagre ali, como já temos pedido, para que haja testemunho dentro daquela casa, para que haja testemunho ali naquele lugar onde ele mora, para que o teu nome seja reconhecido e exaltado, porque o Senhor é um Deus presente em nossas vidas. Nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos e queremos continuar a te louvar e a te adorar nessa noite através de músicas e através da tua palavra, que o teu Espírito fale conosco através do teu servo, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor. Amém. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Deus seja louvado por tudo que nós já ouvimos nessa noite. Você já foi abençoado nessa noite ou não? Você sabe com o que você foi abençoado? Está bem claro para você? Deus está acima de todos nós. Não importa a situação que nós passarmos, Deus continua sendo Deus. Bendito seja o nome dele. Eu quero, nesses momentos, agora é chamado momentos de mensagem, agradecer a Deus pelo privilégio de poder, nesse momento, ter a oportunidade de trazer a palavra de Deus. Palavra esta que está no livro sagrado. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre Abacuque. E o pastor Rodolfo, antes, quando esteve aqui nesse ano, já falou para nós sobre Abacuque os 3 capítulos, né? Mas, inclusive, naquela ocasião, ele disse para nós que Abacuque significava, quem lembra? Significava e continua significando, né? Abacuque significa abraço. Lembra do abraço? Faz falta, né, a gente poder abraçar a todos, né, em todo o tempo. O relacionamento, o toque físico um com os outros nos faz falta. Nós somos relacionais, né? E nós aprendemos muito com o outro. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Eu quero convidar vocês, é um versículo bem conhecido, é um versículo só que eu vou usar hoje. Abacuque 3, versículo 2, se não me falha a memória. É isso? E esse tema é um tema que, na verdade, me acompanha, talvez, os últimos 10, 12 anos da minha vida ministerial. É um tema que sempre vem para a igreja, né? Vem para a igreja e nós, na função de pastores dessa igreja, precisamos sempre estar sendo relembrados por aquele que é o dono da igreja. A essa ordem: aviva, ó Senhor, a tua obra. Então, quero que você sinta-se não um mero
frequentador de igreja, não uma mera pessoa que vem para assistir um culto, mas quero chamar a sua atenção nessa noite para que você assuma uma postura de igreja, alguém que faz parte do corpo vivo do Senhor Jesus. E por isso você é chamado igreja, né? Igreja são todos aqueles que fazem parte desse corpo. E fazer parte desse corpo é um privilégio que nós temos, muito mais do que ser membro da religião A, B ou C. Como é que você se sente? Sente-se como igreja? A igreja fechou as portas, mas a igreja verdadeira não vai fechar as portas nunca, né? Porque nós, onde estivermos, inclusive aqueles que estão em casa, né, podem estar sintonizados com esta palavra, porque a igreja do Senhor Jesus não para. Eu tenho uma frase, 3 frases como introdução, quero ler essa frase para vocês, deixar bem claro em cima do que nós estamos falando nessa noite. Então a introdução diz assim: a igreja como um organismo deve crescer naturalmente. Se isso não ocorre, é porque ela está doente. E se não for curada, a tempo chegará a morte. Acho que eu tenho esse texto lá no programa, queridos, que estão me ouvindo lá, me acompanhando. Coloca essas 3 linhas aí que são bem interessantes. A igreja como um organismo deve crescer naturalmente. Se isso não ocorre, é porque está doente. Se não for curada a tempo, chegará a morte. Eu chamei você de igreja, não chamei? A palavra de Deus nos chama de igreja. Então agora pega esse texto que nós estamos falando sobre hoje, né, hoje à noite. Aviva, Senhor, a tua igreja. E nessa introdução que alguém escreveu, não tem o autor dessa escrita, né, mas diz assim que a igreja, ou seja, o Paulo dentro da igreja é um organismo. A diferença de organismo para organização, instituição, qual é? A vida. Uma organização é um CNPJ. Organismo é um corpo vivo dentro de um CNPJ. Nem todos os CNPJs são vivos. Alguns estão mortos. Alguns já descansaram. Se eu for, na condição de igreja, apenas uma organização ou um religioso, uma pessoa que talvez não tenha um CNPJ, mas tem um CPF, tem uma RG, tem um endereço, tem um banco onde eu me assento, tem um registro em uma igreja, se eu for apenas isso, talvez eu esteja precisando de vida. Talvez eu esteja precisando que o Senhor Jesus, na pessoa de Abacuque, ouça esta oração e diga: Senhor, aviva o Paulo. Porque se ele não estiver avivado, talvez ele seja doente. E se ele estiver doente, se não for trabalhado, se não for tratado a tempo, o que acontece com Paulo? Você tem certeza disso, querido? Que se você não se cuidar, você morre? Vou dizer mais ainda. Tem pessoas que mesmo se cuidando, morrem. Porque a cada um de nós é dado um momento da nossa vida e nós vamos morrer um dia. Desde o momento que você nasceu, você já está determinado a morrer em algum momento. Claro que se nós nos cuidarmos, poderemos chegar a ter cabelinhos brancos, como alguns de vocês aqui o têm. Então a falta de cuidado nos leva a reduzir a nossa vida, em todos os sentidos. E mesmo cuidando, temos um determinado tempo. Na condição de igreja, se eu não estiver saudável, se eu não me cuidar, estou destinado ou programado para morrer. Falamos disso semana passada, quando nós pedíamos que o Senhor Jesus estivesse cuidando da sua igreja e não deixando o fogo apagar. Quando é que o fogo apaga? Quando você não põe lenha. Quais são as lenhas que falamos semana passada? Deve estar na sua mente ainda, né? Tem que ter lenha, senão o fogo se apaga. Tem que ter cuidado para a igreja, tem que ter vida nessa igreja, senão ela se apaga, senão ela morre. Eis a razão, diz lá em Coríntios 11, eis a razão porque muitos dormem, muitos estão fracos e não são poucos aqueles que dormem. Então, temos dito aqui várias vezes que o desviado de amanhã é o que está doente hoje e não se cuida. Aí. O desviado de amanhã é o doente que não se cuida hoje. É o fraco que não se cuida hoje, né? O cego de amanhã é aquele que não cuida dos seus olhos, né? Eu fiz cataratas esses dias, a cirurgia de catarata esses dias, e descobri que um olho está muito bom, mas o outro, mesmo com cataratas, não voltou a ser o que era.
Tá? E você precisa cuidar, precisa cuidar. Tá? A primeira cirurgia que eu fiz, a doutora foi muito legal, mas ela falou assim, tem algum probleminha na sua vista, precisamos colocar na próxima mais antibiótico para proteger essa vista e fazer a cirurgia e ela voltar a ser 100%. Né? Então, se nós não cuidarmos, ficamos cegos. Se nós não cuidarmos, ficamos mancos. Se nós não tomarmos banho, ficamos sujo. E sujo já sabe, né? Sujo não dá nem para namorar, nem para almoçar, nem para ir na igreja. Não dá, porque está sujo. Está fedorento, não é bem-vindo. Né? Então, assim é a nossa vida, queridos. E com respeito à nossa fé, com respeito a essa questão de ser igreja, se nós não nos cuidarmos, ficamos doentes. E se não cuidarmos da doença a tempo, morreremos. Vou dar 3 exemplos rápidos nessa introdução ainda. A Europa e a América, nos anos passados, aí nas últimas, talvez 50 anos atrás, a Europa se transformou num grande berço de evangelismo, de missões, né? E da Europa vinham missionários, vinham pastores, vinham professores, vinham empreendedores para a América do Sul, e aqui investiram e pregaram o evangelho para nós. Lembro-me que meus primeiros pastores eram alemães, né? Depois vieram alguns americanos, então também a América do Norte foi um berço da palavra de Deus há muitas décadas, e cresceram muito sob os valores da palavra de Deus. Mas sabemos que hoje, tanto a Europa como a América do Norte são regiões onde o cristianismo tem baixado demais o nível. Temos aí mais ou menos um grupo de pessoas que não frequentam a igreja e não querem saber nada da igreja. Temos muitas pessoas que eram cristãos e não são mais. E como é que pode isso? Como é que pode alguém ser crente, ser igreja e deixar de ser? As pessoas morrem se não forem cuidadas. Então, tanto na Europa como na América, há uma carência de um avivamento. E nós temos muitos países, muitas pessoas que vêm da América do Sul, tipo o Brasil, temos lá da própria África hoje vindo, tanto para a América como para a Europa, para reevangelizar aquelas pessoas que esqueceram de levar a sério a Jesus. Muitas igrejas, muitos templos fechados, né? Muita gente deixando de servir ao Senhor Jesus. No Brasil, nós temos um crescimento muito grande do Evangelho, mas, pasmem vocês, né? Parece que ainda esse crescimento não tem repercutido em saúde. Né? Temos muito movimento, temos shows de bandas, né? Temos grandes pregadores, temos catedrais, temos palcos lindos, mas está faltando aquele tal do caráter, faltando aquela coisa da vida, faltando aquela coisa do relacionamento coerente, né? Que nossa religiosidade possa ser coerente com os dias de semana, lá no chão de fábrica, lá no escritório, na empresa, na faculdade, na política, em todos os cantos. Então, me parece que a igreja brasileira também precisa de um aviva, Senhor, a tua igreja, para que não morra. Ok? Tem alguns pontinhos, vamos ler o versículo de Abacuque 3:2, está na tela também. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Olha o que o Abacuque está dizendo para nós. O Abacuque que é o cara do abraço. Ele vem para vocês, ei, eu ouvi o Senhor, a palavra dele, e temi. Daí fiz o quê? Orei, aviva, Senhor, a tua obra. E no decorrer dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Eu amo demais esse texto. Ao mesmo tempo que ele nos dá a direção, nos dá o desafio, mostra a nossa fragilidade, mostra a Deus irado ali em cima, e hoje alguém me perguntou ainda, né, como pode explicar a ira de Deus? Será que Deus fica irado? Fica ou não fica? Ele fica, queridos. A diferença é que não fica irado igual a gente. Que nós ficamos com vontade de desganar as pessoas, ficamos com raiva, ficamos com os ódios, né? E Deus não tem esse negócio. Mas Deus fica irado no sentido de indignar-se contra o pecado, contra as coisas erradas, contra as coisas que Ele disse, não façam isso, e as pessoas fazem. Então a indignação e a ira de Deus é muito grande. E às vezes nós esquecemos de que esse Deus que amamos e adoramos é um Deus que se ira contra o pecado. Ele não se ira contra o pecador, mas ira-se contra o pecado. Lá no livro de Malaquias tem um texto bem doido que diz assim, Deus odeia o divórcio. Como pode Deus odiar o divórcio?
o divórcio ele odeia. Né? Ele ama o divorciado, mas odeia o divórcio. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. E onde é que está o pecado? Será que está na igreja? Será que a igreja peca? Primeiro ponto da nossa mensagem de hoje é ouvir o Senhor. Eu estava fazendo aquilo que o Luan gosta de fazer, o Adonirão, os acadêmicos aí, buscar no original alguma informação a mais. Né? E lá no original a palavra ouvir significa shema. E shema dá-nos a ideia de que ao ouvir alguma coisa, você não apenas escuta um som sonoro, mas você traz, através daquele som, a interpretação dele e o que ele causa dentro de você. Então, shema significa, ao ouvir a voz de Deus, aquilo me impactou de tal forma que eu preciso fazer alguma coisa. Shema é ouvir prestando muito atenção. Shema significa ouvir e olhar claramente qual é o foco. O que é que o Jorge quer me dizer com o que ele fala? O que é que o pastor Paulo Ricardo me diz quando ele me olha? Quando eu ouço alguma coisa, o que eu estou ouvindo? Estou ouvindo só a fala ou o que aquilo quer dizer para mim? Já falei isso uma vez, né? No português nós temos duas palavras para chamar, né? Nós temos a palavra ouvir e a palavra escutar, não é mesmo? Quando eu estou ouvindo alguma coisa, eu digo para vocês assim, está escuro hoje à noite. Então vocês ouvem uma fala que eu disse, está escuro hoje à noite. Escutar significa dizer o quê? Está escuro. E a escuridão é falta de luz, a escuridão é perigo, a escuridão é necessária, a escuridão está lá fora. A escuridão eu posso vencer com uma lâmpada. A escuridão, você começa a conversar sobre aquilo que você ouviu. Então, quando eu ouço alguma coisa, você apenas tem o som sonoro de algo, de algum objeto. Mas quando você escuta, você rumina aquilo lá dentro. Você transforma o som sonoro em algo muito concreto e real para a sua vida. Quando nós chamamos assim, às vezes nós brincamos na igreja, né, que quando a esposa chama o homem pelo nome, lembram? Esses dias eu ouvi uma senhora que está aqui na igreja hoje, eu vou ter que falar agora. Ela fala assim, Ricardo André? Quando você ouve Ricardo André, hein, Ricardo? Você pode só ouvir, ou você pode escutar também, né? Pode entender um shema, né? O que esse Paulo Ricardo quer dizer? Quem é que me chamou dessa maneira? A minha querida Leilinha. Mas a minha querida Leilinha me chama de Ricardo André? Por quê? O que está atrás desse Ricardo André? Quando a mamãe chama o filho pelo nome e sobrenome, te cuida. A não ser que você não esteja pronto para escutar, seja só um ouvir, você faz de conta que... Aí a mãe diz assim, me ouça aqui, Stephanie. Me ouça aqui, Wanderson. Esse ouvir agora é um shema, é mais do que só ouvir a palavra. É entender o que é que está por trás disso. No original, shema está sempre ligado a ouvir e fazer alguma coisa. Eu ouço e foi tão claro o que eu ouvi, que isso me leva a fazer alguma coisa. Então eu digo assim, eu ouvi Deus. Dá para ouvir Deus e fazer nada? Dá para ouvir um Deus chamar e você ficar quieto? Chamar, não falei chamar. Dá para ouvir Deus dizer a você o que tem que fazer e você não fazer? No português temos a desculpa, é só ouvir, mas ouvi mal, né? Entrou por aqui, saiu por ali. No original é sempre assim, quando Deus te fala, ao ouvires a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Eu ouvi a palavra do Senhor e entendi a palavra com todo o meu entendimento, com toda a força do meu entendimento. E de tal forma isso veio aqui dentro de mim que eu preciso praticar algo. Amém? Então a primeira palavra do profeta Abacuque nessa noite, diante da oração, aviva, Senhor, a minha obra, ele antes de fazer a oração, ele fez o quê? Shema. Ouviu a Deus.
E se ele ouve a Deus, e aqui na palavra diz assim, ouvi o Senhor a tua palavra. Sabe o que esse profeta aqui ouviu, segundo o texto? Ele ouviu os seus pais na fé, ouviu a liderança religiosa da época, a liderança política da época, e ele ouviu o que Deus estava fazendo com o seu povo. Ele estava ouvindo que Deus não brinca em serviço. Ele estava ouvindo quando Deus diz não faça, é não faça. Quando Deus diz faça, então agora faça. Então ele ouviu a palavra do Senhor e, segundo ponto da mensagem, temi. Não dá para você ouvir Deus te chamar e ficar quieto. Não dá para Deus falar para você, sai dessa encrenca, e você não sair. Não dá para Deus dizer para você, vem, e você não ir. Ou dá? Quando você ouve a Deus verdadeiramente, você faz alguma coisa em função daquilo. Ou você faz de surdo. É Deus que falou. É Deus que falou, cara. Foi Deus que falou, não foi, mas foi o Pai que falou. Deixa eu dar uma dica um pouquinho mais, talvez, pedagógica ou psicológica. Se você não aprende a ouvir seu pai e sua mãe, você tem sérias dificuldades de ouvir papaizão de todos os papais. Se você não aprendeu a ouvir teu pai e tua mãe em casa, você não aprende a ouvir autoridade nenhuma na face da terra, e muito menos aquele que está acima de todas as autoridades, Senhor dos senhores. Então, que tal fazer um exercício bem prático e bem básico? Começa a ouvir papai e mamãe na sua casa. Começa a ensinar seus filhos a de fato ouvir. Põe na cadeirinha, alguns pais fazem isso, né? Me ouve aqui, põe os olhos nos meus olhos. Está me ouvindo? Eu estou. O que está me ouvindo? Eu falei para você, sua cama você arrumou? Faz 3 dias que está desarrumada. Eu falei para você me ajudar no exercício da casa, você não faz. Eu falei para você trabalhar conosco o orçamento de casa e você não trabalha. Falei para você não fazer tal coisa com a amiga e você faz. Cadê as ordens de casa que nos foram trazidas e que nós achamos que ouvimos? E se você não ouve em casa, queridão ou queridona, você não vai ouvir em lugar nenhum na nossa história. Por isso, os presídios estão cheios de pessoas desobedientes, os sanatórios e hospitais e casas de recuperação estão cheios de pessoas. Eu falei para vocês já, né? Eu trabalhei muito com presídio e hoje com casa de recuperação eu trabalho muito. A maior parte, presta atenção no que eu vou falar, a maior parte da galera que está lá no presídio ou nas casas de recuperação são... Quem? Ai, pastor, que bom que o senhor está orando. Eu também sou crente. Não, meu pai era crente. Não, minha avó era crente. Eu sou batizado. Eu sou ministro de louvor da igreja. Eu era diácono. Eu digo, meu Deus, cadê a igreja? Parece que a igreja está na casa de recuperação hoje. A igreja está no presídio. A igreja está nos hospitais psiquiátricos. Por quê? Não estou dizendo que todo mundo que está lá é isso. Mas um grande percentual de pessoas que chegam nesse ponto já passaram por esses bancos aqui, queridos. Já passaram, já receberam a informação de casa, e o papai e a mamãe ensinou, mas o pessoal ouviu e não escutou. Achou que podia fazer um Shema diferente, segundo a nossa cultura. Eu escutei, mas o pai não sabe de nada. A mãe muito menos. Eu sei. Eu ouvi e eu temi diante do Senhor. Provérbios 1:7 diz o quê? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você ouve a Deus, você teme a Deus. Certa feita, Moisés, ainda iniciante na caminhada dele, ele viu um arbusto pegando fogo, lembra disso? E ele, é Deus que falando comigo, né? Ele conhecia muita coisa de Deus, nasceu num lar cristão, né? Mas passaram-se 40 anos e ele aprontou um monte. De repente Deus o chama de novo e ele vê lá algo sobrenatural e diz, poxa, mas aqui só pode ser Deus, e vai correndo para lá. O que acontece antes dele chegar lá? O Senhor diz assim, ei, tira esse sandália dos seus pés. Não é assim que chega-se na minha presença. Não está legal. Mas Deus, o Senhor não me recebe como eu estou? Sim, eu te recebo como estou para te salvar. E nós cantamos isso nessa noite. Jesus, querido e querida,
te recebe do jeito que você está, de qualquer jeito. Mas uma vez chegando perto dele e ouvindo a sua voz, haverá uma mudança nas nossas vidas, para a honra e glória do Senhor Jesus. Não dá para estar na presença de Jesus e continuar sendo o mesmo. Não dá para se encontrar com Jesus sujo e continuar mal lavado. Não dá para estar com Jesus, uma vez que você veio ali quebrado, e continuar mancando. Não dá para vir até Jesus inculto ou ignorante com respeito à palavra do Senhor e continuar assim. Tem que haver graveto para que o fogo não se apague. Tem que ouvir a palavra do Senhor, tem que ouvir a oração, tem que ter esse encontro com Deus, mas tem que ter um shema. Eu ouço e isso eu prestei tanta atenção que eu temi e me levo adiante. Vou fazer alguma coisa em nome de Jesus. Aí o profeta faz a oração. Ponto 3. Aviva, Senhor, a minha vida. Então faz alguma coisa porque eu estou precisando. Eu não quero ficar doente. E se eu estou doente, me corrija, por favor. Quero falar de algumas doenças da igreja nos dias de hoje. Vê se vocês concordam comigo. A primeira doença que eu vejo dentro dessa oração, aviva, Senhor, a tua obra, uma falta de integridade doutrinária. Isso não é meu, isso está no Google, em qualquer lugar você acha. O que está faltando para a igreja nos dias de hoje? São estatísticas. Falta de integridade doutrinária. O Brasil é o maior produtor, Rose, da Bíblia no mundo. É isso? Diga que sim. Entretanto, a população evangélica continua analfabeta da Bíblia. Misericórdia. O maior produtor de Bíblias, e eu ganhei mais uma essa semana. Olha que coisa linda. Sociedade Bíblica me mandou através da Rose. Mais uma. Nós estamos cheios, estamos fartos de edições, estamos fartos de conteúdo, de material para ler, mas ainda continuamos analfabetos da Bíblia. É comum você conversar com pessoas hoje que não sabem o que é Novo Testamento, o que é Velho, o que são os profetas, os poetas, os evangelhos, o Apocalipse, Sermão do Monte, João 3,16, Salmo 23, Salmo 91, coisas básicas que qualquer criança da escola bíblica dominical sabia há 30 anos atrás. E hoje o pessoal não sabe. Não sabe. Mas sabe o louvorzão da hora, sabe o pregador da hora, o que está top e tal. Mas e daí, cadê a palavra? O que é a doutrina da salvação? O que é a doutrina do Espírito Santo? O que é a volta do Senhor? O que é discipulado? Querido, eu não sei como é que está a tua integridade doutrinária. Eu nem sei se você sabe o que eu estou falando. Qual é a base doutrinária sua? Qualquer um que falar tá bom? E falar qualquer coisa? Você pode... Ontem estava numa reunião de jovens tão linda. Parabéns aos jovens e à célula de jovens ontem. Foi tão legal ver aquele bate-papo dos jovens. E o Nilton e eu, né, ficávamos pensando, o Nilton falou assim para mim, lembra, velho? Lembra quando nós éramos jovens e fazíamos alguma coisa assim? Eu falei, pois é, né, mas faz tempo, né, meu amigo? Parabéns aos jovens ontem. E tinha um jovem lá, que está chegando agora, ele falou assim, eu não entendo tudo que vocês falam, mas eu tenho vontade de conhecer, né, dona Helena? Tenho vontade, né, Alisson? Eu queria saber como é que é esse negócio de reino dos céus e como é que faz. E às vezes nós não sabemos explicar isso porque está lá fora. Você sabe quais são as 4 leis espirituais? Você sabe como orar para uma pessoa aceitar Jesus como Salvador? Sabe como orar para alguém ficar cheio do Espírito? Sabe como orar para expulsar um demônio? Fala com a Ibde, que a Ibde sabe. E ontem ela testemunhou, né? Ontem foi lindo demais, né? Foi lindo demais. Você sabe fazer isso, querido? O que você conhece de Bíblia? Bíblia não é ler o versículo que você quer, é ler a Bíblia como ela é. Porque você sabe que se você quiser arrancar um texto fora do contexto, você arruma qualquer pretexto. E não é isso que nós precisamos. Precisamos de estudo sistemático da palavra de Deus. Uma outra doença da igreja, por isso nós estamos pedindo aviva, Senhor, a tua igreja, a igreja tem parado de orar. Perceba que são os 2 gravetos da semana passada. Palavra e oração. Não tem como, a Bíblia é uma só. Então, a igreja do Senhor Jesus no Brasil, 40 milhões de evangélicos, não sabem orar como convém. Não estão doutrinariamente íntegros. É a igreja do Paulo, do João, do Pedro, da Maria, do bispo, do apóstolo, do querubim, sei lá quem que é. Mas qual é a minha base doutrinária? O que eu faço com a oração? Eu estou orando. Tem uma frase aqui bem interessante.
A igreja forte caminha de joelhos. Eu não ouvi nenhum amém, vou falar de novo. Vou fazer de conta que eu não falei, tá? Vou falar agora então, tá? Olha lá. A igreja forte caminha de joelhos. Amém. E sabe que ajoelhado você não cai. Ajoelhado você não cai. Vou falar em rede agora, então talvez até cometa algum risco aí, mas o muçulmano tem calos, quem sabe aonde? Joelho e testa. Por quê? 3 vezes por dia se viram em direção ao seu Deus e oram, prostrados. Ah, mas é o Deus... Não sei. Eles estão fazendo a oração 3 vezes ao dia, quebrados, ajoelhado e com a testa no chão. Você tem calos aonde? No dedinho? No pé, de tanto chutar bola? Onde estão os calos? Será que nós conseguimos, queridos, orar um pouquinho mais? Aviva, Senhor, a tua igreja, porque ela está doente, e se continuar doente e não for curada rápido, ela morre. Se você não tem uma vida de oração, querido, talvez seja a razão porque você esteja fraco. Mas se você não corrigir isso, você vai morrer amanhã. Para, pastor, de amaldiçoar. Não estou amaldiçoando. Estou dizendo que quem não come, morre. Estou dizendo que quem não se lava, fica fedorento. Estou dizendo que quem não ora vai desviar da fé. Quem não lê a Bíblia vai desviar da fé. Ah, mas então perde a salvação? Não sei. Estou dizendo que quem não lê, não se alimenta. Quem não se alimenta, quem não come e não ora, morre. Ah, mas eu estou aqui na igreja firme, é mesmo? Em cima de quê? E se a igreja fechar? E se a Bíblia for tirada do nosso meio? Está guardada no meu coração para não pecar contra ti? Como é que nós vivemos essa vida de igreja? Então, o Abacuque está dizendo, Senhor, eu ouvi a tua voz e temi. Aviva, por favor, a minha vida para a honra e glória do Senhor. Mais um outro defeitinho da igreja aqui, a secularização está invadindo a igreja. Tem um pregador bem conhecido no Brasil, chamado Hernanes Dias Lopes. Não concordo com tudo que ele fala, né? Assim como ele não concorda com tudo que eu falo, né? Mas sabe o que ele disse? Eu fui procurar a igreja e a encontrei no mundo. E fui procurar o mundo e encontrei na igreja. Olha o que esse camarada falou. Eu fui procurar a igreja e encontrei no mundo. Ah, nós somos a luz do mundo, estamos lá fora. Mas daí fui procurar o mundo e encontrei dentro da igreja. Eu lembro quando os jovens perguntavam para o pastor, pastor, pode fazer isso ou não? Quando os casais perguntavam, isso, pode ou não pode? Qual é que é a visão da igreja? O que está escrito na Bíblia? O que é o certo e o que é o errado? Hoje não se pergunta mais nada. Hoje se faz qualquer coisa e pior, em nome de Deus. Você pode fazer o que você quiser, faz em teu nome. Faz em teu nome. Mas, eu estou aqui em nome de Deus e para a honra e glória de Deus eu estou fazendo isso. Para com isso. Para com isso, porque o traficante lá no morro também faz a sua oração para Deus o proteger antes de roubar, antes de traficar. E isso não é oração que se faça. Então, o secularismo, o mundo tem entrado na igreja de tal forma, queridos, que nós precisamos pedir, Senhor, aviva a igreja. A igreja mundana, olha que coisa esquisita demais de falar, igreja mundana. Não existe isso. Biblicamente falando, não. Mas o trigo e o joio não existe. A igreja tem se secularizado. A igreja tem permitido que coisas que não são Bíblia entrem e fiquem firmadas, ditando como se fossem. A igreja não evangeliza mais. A igreja vive para si mesma, vive como se ela fosse o fim. A igreja se reúne, mas para si mesma. O que nós podíamos fazer reunidos aqui nessa noite? Buscar uma ação para a semana? Buscarmos uma coisa para fazermos na semana, onde pudéssemos falar do amor de Deus às pessoas? Você lembra a última pessoa que você falou do amor de Jesus? Você falou, lembra da última pessoa que você contou seu testemunho de vida com Jesus, de vida cristã, e da alegria de ser um cristão?
Eu sei que as reclamações que nós fazemos talvez sejam bem mais fortes, né? Nós podemos lembrar facilmente a última pessoa que eu reclamei, mas a última pessoa que eu dei ação de graças, a última pessoa que eu falei, Deus é Deus, e apesar dos pesares, Deus está comigo, olha que bênção que ele vai contar. Senhor, aviva a tua igreja antes que ela morra. E o último defeitinho aqui, o legalismo tem tomado conta do evangelho da graça. O legalismo, né? Ser muito radical, né? Como disse minha esposa esses dias, colar um mosquito e engolir um camelo. Que coisa triste isso, né? Então tem muito cristão que é tão legalista, coloca tanto peso no evangelho que daí aqueles jovens que perguntam, né? Como é que faz para entrar no reino dos céus? Como é que faz para entrar nessa coisa complexa chamada igreja, mas sem peso demais? O peso Jesus já levou na cruz. Eu quero viver vida leve dentro da igreja. Será que é possível? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Então o jugo dele é leve. Mensagem de 3, 4 domingos atrás. Ok, quarto ponto da nossa mensagem de hoje, num total de 5. Apronta que nós vamos terminar, tá? Eu ouvi, eu temi e eu orei. Orei por quê? Porque tem um monte de defeito nessa igreja aí. O quarto ponto, ele diz assim, no decorrer dos anos, e essa frase me chamou muito o coração, chamou a atenção do meu coração. Por que ele falou assim, Senhor, e no meio dos anos... Por que Deus tem que cuidar do meio dos nossos anos? Você lembra do início? Lembra do primeiro amor com a sua gatinha? Lembra do primeiro filho? Lembra da primeira vassoura que você varreu a sua casa? Do primeiro diploma, primeira promoção, primeiro salário? Tinha uma irmãzinha falando aqui hoje, né, Jorge? Meu salário, ganhei meu salário essa semana mais uma vez e já torrou, né? Ah, não, tem 150 sobrando ainda. Pode falar depois com ela. Não vou falar o nome não, tá? Stephanie. Beleza, gente? Então, a primeira vez, o início sempre é muito bom. Então, eu não preciso dizer, Senhor, aviva o Paulo que tomou decisão por Jesus hoje. Porque hoje ele está bem. Ele está cheio do Espírito, está vendo o anjo. Está glorificando ao Senhor. Ele está festeiro na casa do Senhor. Por quê? Porque o início tudo é muito bom. Então, o profeta, ciente disso, que o início não precisa, o fim não dá tempo, ele diz assim, no decorrer dos anos, Senhor, tem misericórdia de nós. Queria desafiar você a pensar no meio dos seus anos. Talvez você que está com 10 anos de vida cristã, 20, 30, 55 como eu. Às vezes fico me lembrando como eu era na igreja. 40 anos de ministério, fico pensando, poxa, o primeiro ministério, como era diferente. Quanta coisa linda, quanta coisa, pessoas se batizavam, pessoas se convertiam, pessoas davam glória a Deus. Vai acabando, vai acabando, vai acabando. Parece que as pessoas só saem, não tem salvação, não tem conversão. Meu Deus, o que está acontecendo? Desculpa, Daniel, não desanima não, tá? Vai lá, começa. Mas a oração do profeta é, e no meio dos anos do seu casamento. Primeiros anos de casado não precisa bênção, né? O nome já diz, é lua de mel. Senhor, essa aqui não precisa não. Fica tranquilo, o senhor tem muito o que fazer. Lua de mel é comigo. Mas e no meio dos anos? Então o profeta sabia da grande dificuldade no meio dos anos. No meio dos anos as pessoas se esfriam na fé. No meio dos anos o cafezinho da sua esposa não é mais o melhor. O almoço da sua esposa não é mais o melhor. O salário já não é o melhor. O transporte já não é o melhor. O teu estado não é mais o melhor. Nada mais é melhor depois de 2, 3, 4, 5 anos. Até a igreja não é mais a melhor. Por isso hoje está tanta rotatividade, né? O pessoal muda, né? Chega lá, se anima, tal, de repente, no meio dos anos, né? Então, o esfriamento, o desgosto, a desesperança, as dores, as marcas que nós carregamos, elas atrapalham a nossa caminhada e nós não ficamos avivados. E avivado, a ideia de estar vivo, estar se mexendo, estar ali doidão para fazer a coisa acontecer. E o profeta disse assim, o pessoal está precisando de oração. Eu ouvi o Senhor e temi.
Aviva, Senhor, a tua obra. E o último pontinho. Na tua ira tenha misericórdia de mim. E aí aquilo que eu já falei na introdução. Eu não sei se você tem visto Deus irado na sua vida. Mas eu vou fazer uma segunda colocação. Você já viu seu pai irado com você? Você já viu alguém irado com você? O marido, a esposa, o irmão mais velho. Pessoas iradas nos causam dor, chacoalham a gente. Alguns até disciplinam a gente. Às vezes pagamos multa. Se tem uma coisa que me deixa doido na cidade de Curitiba, é ter que pagar multa. E pastor, paga multa? Paga. Já fiz reciclagem 2 vezes na minha carteira. Agora o Bolsonaro disse que não é mais 20 pontos, é 40 pontos, né, para eu me alegrar um pouquinho. É 30 por hora, passa a 36, pronto, multa. É 40 por hora, passa a 45, multa. É 80 por hora, daí passa a quanto? 10% ainda pode, então até 88 pode, mas 120, 130 não dá. Aí a multa vem. Eu digo assim, mas que diacho pode falar na igreja? Mas que coisa, né? Que coisa, mais uma multa. Aí minha queridinha esposa diz assim, pois é, né? Não estou nem com pena de você. Né, meu amor? Te amo, viu? Beijo. Por quê? Está escrito que não é para fazer isso. Então alguém está irado contra você e te manda uma multa. Tem multa espiritual, não? Tem uma indignação de o Papai Todo-Poderoso lá de cima, que ele olha para nós e diz assim, olha, cara, você não me ouve. Eu falo e você não me ouve. Eu falo e você não me atende. Chega! Chega! Estou exausto de você. Mas Deus se cansa? Deus perde aquela paciência toda com a gente? Para te salvar, vou falar um negócio bem revelador. Para te salvar, Deus não paga esforços. Para te salvar, Deus faz aquilo que for necessário para salvar você. Mas a segunda frase é muito verdadeira. Para te manter salvo, para te manter santificado, a encrenca é com você. Deus não está dando um jeitinho para te abençoar se você é desobediente. Deus não está dando um jeitinho para que você ainda fique em pé se você não come. Deus não está dando um jeitinho para você estar cheiroso se você não toma banho. Deus não está dando um jeitinho para você ser um conhecedor da palavra se você não lê. Deus não está dando um jeitinho para você ter poder se você não ora. Deus não está dando um jeitinho na sua vida espiritual, querido. Por isso o profeta diz, ouvi a tua voz e temi. Me perdoa na tua ira, tenha misericórdia da minha vida, me ajude. Amém? Vamos orar? Renova-me, Senhor, transforma a minha vida. E uma música que nós cantamos aqui na igreja diz assim, enche, porque mais que cheio eu quero estar. Quero convidar você a se colocar em pé, onde você estiver. Temos um bom grupo aqui na igreja. Deus te abençoe. Esse culto não é feito para a rede, é feito para você. Você que está na rede, esse culto não é feito para a igreja aqui, é feito para você. Esse culto é feito para você, onde você estiver. E se você está ouvindo essa palavra nessa noite, ouvindo esse culto, responda para o Senhor aquilo que você ouviu. Shema. Ao você Shema a minha voz. Ao você Shema os meus ruídos. A você chamar a minha palavra. O que te leva a fazer? O que você vai fazer? Espírito Santo de Deus, eu sou muito grato a Ti, Espírito Santo, porque é o Senhor que nos conduz. Então a Ti toda a honra e toda a glória. Nunca a nós, nada a nós. Os louvores dessa noite nos pediram para sossegar um pouquinho, para entregar e esperar. Porque o Senhor é o Deus que salva. E para salvar o Senhor não mede esforços. E eu quero repetir essa palavra porque é uma palavra que vem do Espírito do Senhor. A você que me ouve. Para salvar você, querido e querida. Deus, através de Jesus, não mede esforços.
venha como está. Mas para se aproximar deste Jesus, para encher-se desse Espírito, para buscar a revelação, para buscar o poder, a graça, o propósito, a unção do Espírito Santo. Esse preço, querido, Jesus já pagou e agora é sua parte. É você que se aproxima, é você que se quebranta, é você que se ajoelha, é você que abre a palavra, é você que congrega, é você que testemunha, é você que jejua, é você que vigilia, é você que reclama diante do Senhor as promessas, é você que repreende o mal, é você que enfrenta as tentações dos seus pecados, é você, querido. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, porque mesmo na minha parte, eu posso clamar ao Senhor como profeta: não tires por mim, Senhor. Ou quando ficares irado, que seja um sinal para mim te obedecer de novo, prestar mais atenção no que eu já sei e nos grandes feitos da Tua palavra na minha vida. Ao ouvires a minha voz, não endureçais os vossos corações, diz o Senhor nessa noite. Que você tenha ouvido do Senhor, querido e querida, presta bem atenção e viva essa palavra para o teu próprio bem, para a tua saúde, para a tua salvação, para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém?